Olá, Tony, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Voz do Litoral o Dr. Vitor Botti, advogado, especialista em direito previdenciário. E ele veio hoje até o programa justamente para esclarecer dúvidas com relação a este tema. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Rafael. Um prazer estar aqui com você e com os espectadores. Muito obrigado, a gente agradece pela sua presença aqui com a gente. Bom, doutor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente com relação ao sistema atual previdenciário brasileiro. A gente sabe que atualmente a gente sofreu algumas alterações no sistema previdenciário e eu gostaria que o senhor começasse falando sobre essas alterações. O que mudou, como era antes e agora como é que está atualmente? Tá. Bom, na verdade, o nosso sistema previdenciário ele passa por diversas alterações ao longo dos anos. A mais recente foi aquela que instituiu a possibilidade de se aposentar por pontos, né, que seriam 85 pontos para a mulher e 95 pontos para o homem. O que são esses pontos? Esses pontos nada mais são do que o somatório do tempo de contribuição e com a idade. É importante esclarecer que não houve a extinção da regra anterior, que possibilitava com que a mulher se aposentasse, por exemplo, com 30 anos de tempo de contribuição e o homem com 35. O que essa regra nova ela instituiu foi uma opção para que a pessoa se aposente sem nenhuma redução no seu benefício. Então, aqueles trabalhadores que tiverem esses pontos podem se aposentar sem que haja nenhuma redução. Bom, a aposentadoria é sempre um assunto que chama a atenção de muitas pessoas sempre, né? Todo mundo pensa em ter um final de vida profissional aí bastante favorável, né? Bastante prazeroso aí com a família. Então, por esse motivo, a gente trouxe o Dr. Vitor, então, aqui para dar uma palavrinha com a gente. Em especial, a gente vai falar sobre algumas profissões aqui da nossa região, né? O pessoal que trabalha aí, em especial na área portuária. Mas antes disso, doutor, eu gostaria de lhe perguntar. A gente teve essas alterações que foram recentes no sistema previdenciário aqui brasileiro. Eu ouvi burburinhos, e aí a gente sempre ouve, né? Lê no jornal, ouve numa rádio, assiste numa televisão, de que vai haver novas alterações. É possível isso mesmo? É possível que haja novas alterações. O governo ele sempre tenta deixar um pouquinho mais duras as regras para a aposentadoria. O que se pensa para daqui uma década ou mais é que se estabeleça uma idade mínima para se aposentar. Hoje, a idade ela não é requisito, ela apenas influencia no valor do benefício. Mas a intenção que se observa é que se estabeleça uma idade mínima para que a pessoa possa se aposentar. E existe uma ideia já de que idade seria essa? A idade seria entre 60 e 65 anos. 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Entendi. Essa intenção é para que a pessoa receba por menos tempo o benefício, né? Tá certo. Em razão do tempo maior para obtenção. Bom, doutor, eu falei agora há pouco aqui que a gente falaria sobre profissões aqui, né, ao entorno aqui dos trabalhadores portuários, né? A gente tem muita gente aqui, sacadores, arrumadores e tal, a gente tem diversas atividades. O senhor, inclusive, trabalha bastante com esse pessoal, né, que entra com o pedido de aposentadoria. Quais são as possibilidades aí que podem reduzir o tempo necessário para essas pessoas, em especial dessas profissões, se aposentarem, né, e também de majorar o valor da sua aposentadoria? Bom, veja, Rafael, o pessoal que trabalha com agentes danosos, insalubres, em específico, os estivadores, ensacadores, arrumadores, o pessoal vinculado também à APA, eles têm diversos benefícios no momento de se aposentar. Por exemplo, o trabalho insalubre, ele vale mais para fins de aposentadoria, para tempo de contribuição. Isso faz com que o benefício da pessoa possa aumentar de valor. Em alguns casos, se a exposição ela ocorre por muito tempo, no caso 25 anos de exposição, a pessoa pode receber um benefício chamado aposentadoria especial, que é o benefício mais vantajoso que nós temos hoje no nosso sistema previdenciário, porque ele conta com um tempo reduzido e, além de tudo, não tem nenhum tipo de redutor no valor do benefício, né? Então, são trabalhadores expostos geralmente a ruídos, a agentes químicos ou outros poeiras minerais, vegetais, que acarretam essa insalubridade, que geram um trabalho danoso. Isso gera benefícios futuros para a aposentadoria. Agora, doutor, o senhor falando sobre isso, daí me gera uma outra dúvida. A pessoa que está exposta, então, a essa situação insalubre, seja de ruído, aí também de fatores químicos, como o senhor falou aí, a gente sabe que no porto ali acaba soltando no ar muita fuligem também, né? Essas duas situações são duas situações distintas, o ruído e vamos supor aí essa fuligem também. Isso pode acumular na hora de você procurar a sua
aposentadoria, ou seja, além de contar o ruído como um fator insalubre, também contar a questão que você está ali ingerindo aquele ar, que tem aquela fuligem que pode trazer, pode ou não, né? A gente nunca sabe, trazer algum problema de saúde. E isso daí acabar beneficiando a pessoa na hora de procurar aposentadoria, tanto com o tempo reduzido, quanto também um valor mais alto nessa aposentadoria? Via de regra, se há uma exposição dupla, por exemplo, ela não vai acarretar uma vantagem maior, né? Sim. Salvo raríssimos casos em que o trabalho é feito em subsolo, mineradores de subsolo, o trabalho com uma natureza um pouquinho diferente. Via de regra, não. Por outro lado, se a pessoa tem essa dupla exposição, torna mais fácil a comprovação desse direito. Da insalubridade. Da insalubridade, porque muitas vezes o ruído não está num patamar considerado danoso, mas ela tem exposição a agentes químicos. Entendi. Então isso torna o reconhecimento mais fácil. Então a pessoa que tem essa exposição dupla, é importante sim que ela procure orientação, porque ela pode sim se beneficiar. Tá certo. Bem, doutor, a gente pediu para a nossa equipe de reportagem ir até as ruas para ver algumas opiniões, dúvidas aí que as pessoas têm com relação a esse momento da aposentadoria. E eu gostaria que o senhor assistisse com a gente, então, agora, aqui para ver essas dúvidas, então, dessas pessoas que entraram na reportagem. Vamos conferir. Já sabe quando que vai se aposentar? Não, infelizmente não sei. E com essa nova onda aí de mudar tudo, já tá sabendo as novas regras? Ainda não. Nem Então, você quer fazer uma pergunta pro nosso entrevistado que está lá no estúdio? Quer fazer uma pergunta para ele, esclarecer alguma dúvida? eu queria saber o que mudou na nova regra, né? Ver o que mudou e o que vai nos beneficiar, né? Dentro dessas regras, eu já tenho critério de aposentadoria. Isso quer dizer, eu somo meu tempo de serviço mais a idade, que tem que somar 95 pontos. Falta quanto tempo agora? Para mim, já encerrou a contagem. Já poderia estar aposentado, então? Já poderia. Pela mudança das regras que está sendo mudada, ainda acho que falta pouco tempo, né? Eu queria saber, assim, mais ou menos quanto tempo falta. Quantos anos que o senhor começou a trabalhar? Eu, 22. 22. E o senhor acha que falta quanto tempo? Chuta aí. Eu acho que falta, mais uns 8, 10 anos, mais ou menos. Falta 2 aninhos para me aposentar. Se tudo correr bem, que essa presidente nossa não muda, né? Eu tenho essa dúvida, né? Eu estou hoje com 53 anos. Pelo meu sindicato, era 25 anos de trabalho. Segundo alguns comentários, que a presidente sancionou um novo projeto, retornando os 25 anos. Eu tenho essa dúvida, é 25 anos ou não é? Porque eu contribuo tanto pelo sindicato quanto como autônomo. Então eu gostaria de saber qual dos dois seria a melhor vantagem para mim. Tá certo, é interessante. Bom, a gente viu, doutor, esse último caso, eu gostaria que o senhor comentasse sobre ele. Não sei se o senhor conseguiu entender ele certinho, mas ele contribui de duas formas. Da maneira individual, né, ele tem um comércio, mas ele também contribui por meio do sindicato que ele pertence, né? Ele é trabalhador ali, portuário também. Ele quer saber o que vale a pena, né? Ele se aposentar pela contribuição individual ou então pelo sindicato? Essa é uma dúvida bem importante, ela pode esclarecer muitas outras. Na verdade, tudo indica que ele pode ter direito aos 25 anos de aposentadoria. A aposentadoria especial é muito mais vantajoso para ele que ele se aposente com uma aposentadoria especial, utilizando esses 25 anos de trabalho danoso. Justamente porque o benefício ele vai ter um valor maior, não vai ter nenhum tipo de redução. Muitas vezes se ouve que o INSS não reconhece tempo especial ou que o governo acabou com a regra da aposentadoria dos 25 anos. Isso não é verdade. Não é verdade. A regra continua, o que acontece muito é que o INSS tende a negar a concessão desses benefícios. Isso não significa que a pessoa não tenha direito ou que ela não possa buscar se socorrer da via judicial para que se obtenha esse benefício. Entendi. Bom, doutora, a gente vê muito as pessoas falando aí sobre a questão a importância, na verdade, de ter o registro em carteira, né? Porque aí você tem diversos tipos de direitos reservados, entre eles daí a sua aposentadoria. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente com relação a isso. Muitas vezes as pessoas entram numa empresa e já não tem ali logo de cara o seu registro, né? Ou não percorre aquele sistema para registro de carteira já de início como deve ser feito. Geralmente em empresa pequena isso acontece muito, né? Qual que é a importância então da pessoa se atentar a isso, cobrar isso do empregador, ou então, se não houver essa possibilidade, eu nem sei se é legal isso ou não, mas
mas fazer de uma maneira individual para que lá no futuro ela possa ter esse e outros direitos garantidos também. Essa é uma situação muito comum, felizmente, a precarização do direito do trabalho, o trabalho sem registro, o trabalho informal, muitas vezes, ele vai acarretar prejuízos lá na frente, justamente no momento que a pessoa vai mais precisar, que é o momento que ela precisaria da Previdência Social, justamente por ter uma idade mais avançada ou não ter uma condição, um potencial de trabalho pleno. Então, é importante que ela exija, sim, o registro, que ela seja registrada corretamente para que ela não tenha prejuízo lá na frente, porque esse tempo trabalhado sem registro, ele faz falta, sim, para a obtenção da aposentadoria. Muitas vezes a pessoa opta por fazer a contribuição individual. Não é o mais comum, não é o mais correto, até porque o empregador também tem que pagar a parte dele para a Previdência Social. Claro. Não só descontar, mas o correspondente dele. Mas para o trabalhador, para o segurado, essa seria algo menos pior, digamos assim, para que ele tenha uma cobertura adequada lá na frente. Tá certo. Bem, doutor, uma última pergunta aqui. Eu tenho uma informação de que o teto da aposentadoria hoje, que nós podemos chegar aqui, é de R$ 5.190. Mas para chegar até esse teto não é muito fácil assim, né? Você tem que comprovar muita coisa. E situações insalubres, como essas que a gente acabou de colocar aqui, inclusive trabalhadores que andam armados, né? E no porto, a gente tem situações dessa também, podem ajudar a chegar a esse valor, né? Exatamente. O teto ele não é muito fácil de se obter, justamente porque os benefícios mais comuns, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem esse redutor que é justamente o fator previdenciário. Chega a diminuir o benefício em 30% a 40%, dependendo da idade da pessoa. Sim. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver condições de obter uma aposentadoria especial, até mesmo essa aposentadoria por pontos, ela vai ter condições de estar muito mais perto desse teto, né? Então, é importante para aquelas pessoas que têm um benefício em vigor, que sente que o benefício pode não estar correto, que ela procure um profissional, que ela procure uma orientação, que pode ser que haja, assim, direito a uma revisão para que esse benefício chegue próximo desse valor. Tá certo, então, doutor, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente e já deixo de antemão aqui o convite para próximas oportunidades o senhor vir aqui e falar mais sobre esse tema que é sempre muito importante, com certeza tem muita gente em casa ligadinho aí esclarecendo dúvidas. Obrigado mais uma vez pela presença. Agradeço, Rafael, mais uma vez, estamos dispostos a esclarecer a dúvida do pessoal. Tá certo, até logo então. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o Tony Lagos volta então com mais informações. Até já.